Lá onde o Brasil e a Venezuela se encontram, é lar de uma floresta ainda preservada. E do povo Yanomami. Dali, Davi Copenaua só sai para lutar pela Amazônia e pelos amazônidas. Estou feliz de falar com não indígenas neste momento importante de 30 anos da demarcação, porque estão estragando a floresta. Nós temos que cuidar dela. No Repórter Eco especial da Semana do Meio Ambiente, está em destaque a entrevista com o líder indígena e xamã Yanomami, Davi Copenaua. Você acabou de ver um trecho e vale conferir inteira. E veja também. Cientistas descobrem que os corais brasileiros são mais resistentes às alterações do clima no planeta e geram esperança para a proteção dos recifes do mundo. Conheça o projeto que recupera áreas degradadas dos mangues da Amazônia, ecossistema rico em matéria orgânica, refúgio de espécies marinhas. Os recifes de corais abrigam 1/4 de todas as espécies marinhas do planeta, mas estão seriamente ameaçados pela crise climática, provocada pelas ações humanas. Um novo estudo traz esperança ao mostrar que os corais brasileiros são mais resistentes ao aumento da temperatura média global. Misteriosos, coloridos, fascinantes. Os corais são seres vivos que habitam o fundo do mar e encantam com seus formatos variados e a diversidade de espécies que abrigam. Esses curiosos animais fazem fotossíntese como as plantas. São essenciais para os ecossistemas e para a humanidade. Os corais, eles, interessantemente, Adélia, ocupam só 0,1% do fundo dos oceanos, né? É uma região muito pequena ocupada por eles. Só que 25% de toda a biodiversidade conhecida, presente, né, nos oceanos, ela está aí hospedada nos recifes de coral. 30% da diversidade de peixes é recife dependente. Então, em algum momento do estágio de desenvolvimento, o estágio larval, por exemplo, os peixes vivem dentro dos recifes de coral, né, ou como larvas, ou como adultos, enfim. Esses 25% da biodiversidade total que eu mencionei, isso equivale a potencialmente 9 milhões de espécies descritas, conhecidas. Podemos pensar, por exemplo, também que muitas fontes de medicamentos e de agentes bioquímicos são provenientes de algumas espécies presentes nos ambientes recifais, né? Os recifes também protegem a costa de eventos ambientais diversos, movimentam o turismo, movimentam a economia através da pesca. Apesar da importância, os recifes vêm sofrendo com a elevação da temperatura da água em todo o mundo. Para tentar entender os efeitos do aquecimento do planeta nos corais, o biólogo Samuel de Faria, do Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, comparou espécies semelhantes do Brasil e das Ilhas Bermudas. As amostras foram expostas a aumentos de temperaturas que simulavam as mudanças climáticas. Nós coletamos diversas espécies, foram 18 no total, de Brasil e Bermudas. Nós trouxemos para o laboratório. Em um experimento controlado, a gente aumentou a temperatura em 2,5 graus Celsius, simulando o aquecimento, né? E reduzimos o pH em 0,3 unidade. Esse é um cenário moderado que é esperado para 2100. Então, o que a gente esperava é que os corais manifestassem estresse, basicamente o branqueamento, né? Os resultados do estudo mostraram que corais brasileiros têm maior capacidade de se adaptar às novas temperaturas e, portanto, são mais resistentes. As espécies brasileiras elevaram o conteúdo de clorofila. Então, isso demonstra, aparentemente, uma capacidade de ajustar a fotossíntese diante de uma nova circunstância.
Para os pesquisadores, a explicação está nas águas brasileiras, que oferecem maior teor de nutrientes, e pelo fato dos recifes da costa do Brasil receberem menos insolação, o que faz com que estejam protegidos. Ainda assim, os corais estão altamente ameaçados. Além da crise climática, ações humanas como a sobrepesca e a poluição dos oceanos colocam esses animais em risco. É importante ressaltar que o fato das nossas espécies se manifestarem mais tolerantes, essa não é uma tolerância infinita, né? Então, em 2019, por exemplo, a gente teve um grande branqueamento na costa do Brasil. Teve espécies que teve a cobertura reduzida em 90%, né, devido ao branqueamento. O branqueamento acontece quando a saúde dos corais está comprometida e pode levar à morte. Para garantir a proteção dos corais, é preciso um plano integrado que envolva investimentos, principalmente em pesquisas e educação ambiental. Quanto mais áreas a gente conseguir atingir, mais áreas a gente conseguir proteger através de regramentos específicos, mais efetivo vai ser a manutenção e a conservação dos nossos ambientes costeiros. Hoje a gente já entende que a gente não deve criar uma política de manejo para aquela espécie específica de peixe ou de invertebrado. A gente pode preservar os recifes de coral, que são ecossistemas bastante complexos e que hospedam uma diversidade imensa. Então, se a gente não consegue preservar um ecossistema dessa natureza, toda a biodiversidade marinha é comprometida, né? Inclusive os ambientes terrestres, que dependem direto ou indiretamente dos recifes de coral. Não há momento melhor para trabalhar pela conservação dos corais. Essa é a Década dos Oceanos, estabelecida pela Organização das Nações Unidas. Temos até 2030 para implementar ações de proteção dos ecossistemas marinhos e, assim, garantir a nossa própria sobrevivência. Agora, os principais fatos socioambientais da semana. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. A data é celebrada pelas Nações Unidas na Suécia. O tema de 2022 é Uma Só Terra. A ONU comemora os 50 anos da Conferência de Estocolmo, quando pela primeira vez os países debateram os problemas ambientais do planeta. A Rio 92, ou Eco 92, também é lembrada pelo aniversário de 3 décadas. No encontro histórico foram assinadas 2 convenções, a da biodiversidade e a de mudanças climáticas. A Amazônia tem o maior número de incêndios em maio desde 2004. Foram 2.287 focos de queimadas, o maior registro para o mês em 18 anos. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No Cerrado também houve aumento de 35% nos alertas de incêndio em relação a maio de 2021. Mais um fato negativo para os brasileiros. O país desperdiça 40% de toda a água potável disponível, quantidade suficiente para abastecer 66 milhões de pessoas em um ano. O estudo é do Instituto Trata Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, retira da pauta a continuidade do julgamento sobre o marco temporal na demarcação de terras indígenas do país. Não há previsão para a retomada do julgamento. O STF vai decidir se a demarcação deve seguir o critério atual. Hoje, os indígenas podem reivindicar o território que foi ocupado depois da promulgação da Constituição de 88, mas já tinha sido dos seus antepassados. A rede Uauri de comunicadores indígenas do Rio Negro recebe o prêmio World Justice durante o Fórum Mundial de Justiça na Holanda. É um reconhecimento pelo trabalho de combate às notícias falsas e divulgação de informações precisas e de interesse público numa das regiões ainda preservadas da Amazônia. Cientistas descobrem a maior planta do mundo no fundo do Oceano Índico, na costa da Austrália. É uma alga marinha que tem mais de 180 quilômetros de extensão.
A hipótese é que ela venha fazendo uma autoclonagem há pelo menos 4.500 anos. E a seguir, aqui no Repórter Eco. O projeto que recupera e protege áreas degradadas de mangues da floresta amazônica conta com a participação fundamental das comunidades ribeirinhas. O projeto Mangues da Amazônia recupera e conserva o grande berçário de peixes e outras espécies em reservas extrativistas do Pará. O ecossistema manguezal contribui para o equilíbrio do planeta ao sequestrar carbono da atmosfera e reduzir emissões de gases que intensificam o aquecimento global. A Amazônia tem uma das maiores faixas contínuas de manguezais do mundo. São quase 8.000 quilômetros quadrados, no litoral do Amapá, Pará e Maranhão. É este ecossistema cheio de árvores submersas e rico em caranguejos. No Pará, a equipe do projeto Mangues da Amazônia cultiva sementes para plantar em áreas degradadas. As ações são realizadas pelo Instituto Peabiru e a Associação Sarambuí, do município de Bragança, com apoio do Instituto de Estudos Costeiros da Universidade Federal do Pará, em reservas extrativistas da região. O plantar o mangue é mais do que simplesmente você chegar lá com a semente e plantar o manguezal, né? A gente está tentando justamente trazer a comunidade, né, para que elas se sintam pertencentes desse movimento. Ele tem um foco principal na recuperação e conservação dos manguezais. Assim que a pandemia permitir, a gente vai começar as capacitações também com eles, que são demandados por eles. Então, assim, o pescador de caranguejo ou o pescador normal, né, de peixe, ele quer aprender a mexer na rabeta dele, que é o motor do barquinho dele. Quebrou, ele tem que trazer para Bragança, gastar um dinheiro. Ele queria aprender a mexer. Aí a gente vai levar um professor para lá, ensinar ele, para que ele não tenha esse gasto, né? A gente não tem exatamente as maiores áreas degradadas dos manguezais no Brasil, mas nós já temos esse serviço como um serviço preventivo, né? Então, a ideia de recuperação dessas áreas, a ideia é de fazer propostas para manejo de dois problemas básicos que a gente tem na região, que é o corte do mangue branco, que é uma madeira que é utilizada para fazer os currais de pesca na região, e da sobrepesca do caranguejo uçá, que é um dos recursos mais importantes dos pescadores locais. O mangue é fundamental para a vida marinha, para o sustento de comunidades e até para o clima do planeta. Para crescer, a vegetação capta da atmosfera gases que intensificariam as mudanças climáticas. Todas as chamadas áreas úmidas, ou wetlands, como se fala, elas são importantes porque elas têm uma capacidade imensa de sequestro de carbono. O manguezal é uma dessas grandes áreas, ao redor do mundo. Ela tem a capacidade pelo menos 2 vezes mais do que uma floresta de terra firme. Porque boa parte, ou grande parte dessa concentração, ou desse estoque, desse sequestro, ele está de até 90%, 98%, 99% no solo do manguezal. O manguezal, ele é vida mesmo. Literalmente, ele é vida e ele salva muitas vidas. As pessoas vivem dali, o meio ambiente vive desse ambiente, porque as espécies de peixe, na sua grande maioria, servem como berçário o manguezal, então eles vão reproduzir no manguezal e retornam para o mar. A gente quer mostrar a real importância que o manguezal tem para a sociedade. Pelo menos
menos 80% dos mangues da Amazônia estão em unidades de conservação, como parques ou reservas criadas para proteger a biodiversidade. Na teoria, eles estão protegidos por lei, mas na prática, segundo os pesquisadores, correm risco, estão ameaçados, porque os órgãos de fiscalização ou proteção ambiental não atuam como deveriam. Se a gente pensar que as instituições responsáveis por isso, como IBAMA e CNBio, não têm condições, né, estão sendo retiradas as possibilidades de atuação da maneira mais correta, a gente está pensando que eu estou perdendo também a probabilidade de conservar através das unidades de conservação. O Brasil, recentemente, perdeu todos os seus investimentos em ciência, educação, tecnologia, inovação, etc. E perdendo cada vez mais. Então, a gente vai voltar a uma prática antiga, certamente, do investimento do exterior, né, onde a gente vivia dos projetos, dos editais do exterior. Bom, nós tínhamos o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia também parece, né, ter sido atacado de alguma forma. Então, a gente está perdendo os incentivos. E é importante que a gente volte com esses incentivos. Que tipo de saberes tradicionais as comunidades trouxeram para enriquecer esse trabalho, junto com o saber científico de vocês? Eles apontam conhecimentos sobre o mangue, conhecimentos medicinais, conhecimentos que vai passando de pai para filho. Tudo isso serve como base de ações nossas. O caranguejo não pode ser pego no mês de agosto, setembro, outubro, porque ele está mole, ele está trocando a carapaça. Então, tudo isso serve de tomadas para que a gente faça nossas ações dentro do projeto. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam melhor onde elas estão, por que elas estão lá e como elas devem viver nesses lugares. A gente precisa fazer com que as práticas, né, os saberes e os fazeres das comunidades sejam melhor tecnologicamente qualificados. Essas são minimamente as questões que vão levar para a nossa sustentabilidade em toda a região de Manguezal. E a seguir, no Repórter Eco especial da Semana do Meio Ambiente. As palavras do grande líder Yanomami, Davi Copenaua, o defensor da Amazônia e coautor do livro A Queda do Céu, pede ajuda para combater o garimpo ilegal e alerta: a destruição da maior floresta tropical do mundo vai afetar a vida de todos nós. Davi Copenaua é um dos líderes indígenas mais importantes do mundo. Foi o principal responsável pela demarcação há 30 anos da terra Yanomami, que fica entre Amazonas e Roraima. O território indígena é cobiçado por mineradores e garimpeiros. O xamã, que vai receber o título de doutor honoris causa da Unifesp, integrante da Academia Brasileira de Ciências, alerta: todos nós vamos sofrer com a devastação da Amazônia. Lá onde o Brasil e a Venezuela se encontram, é lar de uma floresta ainda preservada. E do povo Yanomami. Dali, Davi Copenaua só sai para lutar pela Amazônia e pelos amazônidas. Estou feliz de falar com não indígenas neste momento importante de 30 anos da demarcação, porque estão estragando a floresta. Nós temos que cuidar dela. 30 anos atrás, quando a terra indígena Yanomami foi demarcada, cerca de 40 mil garimpeiros ocupavam o território. Qual é a situação hoje? Está muito ruim para nós. Hoje, na terra indígena Yanomami, tem 56 mil garimpeiros. E por que tem tanto garimpeiro?
porque Bolsonaro os mandou para lá. Está protegendo eles. E nós precisamos de ajuda de vocês para retirá-los da nossa terra. Os garimpeiros não trabalham sozinhos. Tem os que mandam gasolina, tem políticos envolvidos nisso. Nossa terra está suja e estragada. Os rios estão muito estragados. Motivos para a preocupação do xamã, líder e escritor não faltam. O território Yanomami tem quase 10 milhões de hectares e é a terra indígena brasileira com maior área requisitada para mineração. São cerca de 3 milhões de hectares, 34% da área total requeridos para a extração mineral em 500 pedidos registrados na Agência Nacional de Mineração, uma extensão territorial maior do que a Bélgica ou que o estado de Alagoas, em disputa com mineradores. Quase um terço de todos esses pedidos registrados buscam por ouro. A floresta é bonita, mas os fazendeiros e madeireiros destroem a floresta para colocar pasto, para vender madeira. Por causa disso, no ano passado, chegou a fumaça até a São Paulo. Vocês não proibiram os políticos, não impediram o desmatamento. Animais queimaram. Existe protocolo de consultas, mas vocês não usam. Os brancos fazem leis e não usam. Só falam que vão fazer fazendas e pegar mais terra, aumentar as fazendas. No rio Urariquera está acontecendo muita violência contra mulheres por causa do garimpo. Nós moramos na divisa com o Amazonas e ali os garimpeiros vão chegar. Eles bebem água com mercúrio, estão doentes. Crianças estão com cabelo amarelo. Os garimpeiros dão bebida alcoólica para as pessoas, mesmo sendo proibido. Eles não levam suas esposas, dão comida para as mulheres em troca de sexo. Isso para mim é horrível. Criminosos que fogem da cadeia invadem nossa terra. Ano passado morreram 2 crianças afogadas. Garimpeiros não respeitam a terra. Se tiver ouro, estão lá buscando. Expliquem, espalhem essas palavras. Nós estamos precisando de ajuda. Se estivesse tudo bem, eu estaria com saúde, tranquilo na floresta. Mas não estamos nesse momento. Junto com a invasão do garimpo, vêm as doenças. No passado, o sarampo exterminou parte da família de Davi Copenaua. No presente, a Covid-19. Eu era pequeno. Naquele tempo não tinha tanta doença como hoje tem. O homem branco saía da cidade e levava a doença no corpo. Quando falava, transmitia para o índio. Foi o sarampo que matou a minha avó, mãe, tio, irmãos, coleguinhas, mas eu não morri porque fugi. A doença não vinha sozinha. A pessoa doente viajava no avião ou de carro ou no navio. Assim a doença funciona. Agora, 56 mil entraram na terra Yanomami e o coronavírus foi também para lá. Matou muitas pessoas. Eu até fiquei doente. Davi aprendeu português com os não indígenas, mas prefere falar Yanomami para expressar melhor o pensamento de seu povo e para valorizar sua cultura. Viajou o mundo para levar a voz da Amazônia. Foi ouvido até mesmo na Assembleia das Nações Unidas. Esteve com 4 presidentes brasileiros e o rei da Noruega. Em reconhecimento pelo seu trabalho, recebeu o Prêmio Global 500 da ONU e a Ordem de Mérito do Brasil. Em 2019, na Suécia, ganhou o prêmio Right Livelihood, conhecido como o Nobel Alternativo. Com o antropólogo francês Bruce Albert, escreveu A Queda do Céu. No livro, ele conta que em sua cultura, meio ambiente não existe. Na natureza, nada pode ser pela metade. Ei, vocês, não indígenas, quero falar com vocês. Vocês não nos levaram a sério. Minha palavra tem que tocar toda a terra. Todos estamos sofrendo, vivendo tristes. Quando tudo ficar caótico no mundo, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Hoje aumentaram os destruidores de florestas. E se tudo ficar um caos, não fiquem tristes. Eu quero tocar o coração de vocês. Levantem seus olhos. Vejam a floresta. Vocês vão ver as consequências. Não é hoje, mas no futuro. As crianças de vocês vão sofrer. Vão ter as epidemias. Vão passar fome, calor. Por isso, vocês fiquem espertos. É isso que quero falar para tocar o coração de vocês.
E com essa mensagem importante do xamã Davi Copenaua, o Repórter Eco de hoje, dedicado à Semana do Meio Ambiente, fica por aqui. Ainda há tempo da humanidade mudar de rumo e evitar o colapso de áreas naturais como a Amazônia, que ajudam a regular o clima e dão suporte a uma imensa diversidade de formas de vida na Terra. Até o próximo programa.